Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos à sala de aula do EAD do IFP. A gente vai fazer agora a terceira aula, a última aula, é uma aulinha mais curta, mas que eu peguei assim alguns critérios mais interessantes, alguns fundamentos mais interessantes para vocês. A gente termina um pouco a legislação agora, né, o finalzinho da legislação mais específica, e a gente vai para a gestão integrada de recursos hídricos após. Sempre lembrando que o material de acompanhamento é o livrinho que está no material de apoio aí, essa apostila da professora lá do Paraná é muito boa, né? E eu trouxe algumas coisas do Piauí também nessa última aula, então vamos lá. Essa legislação, ainda sobre a legislação, aquela parte final da outra legislação é só para vocês tomarem conhecimento, não é obrigado a decorar aquilo tudo. Legislação a gente tem cópias para consultar após, e sempre está se reciclando, né? Procurando ver se sai alguma coisa nova. Mas é interessante citar algumas coisas, algumas legislações que são bem mais assim específicas, e essa a gente tem que ter na cabeça. Por exemplo, vocês estão vendo aí no slide a questão da dominialidade das águas. A dominialidade das águas até a Constituição de 88 era um pouco difusa. A gente tinha águas municipais, águas particulares, do Código de Águas de 1937, então era bem defasado. Então a Constituição de 88, ela no seu artigo 20, ela começa a delimitar essa dominialidade. No artigo 20 ela fala, são bens da União, no seu inciso 3, os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou deles provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Esse texto da legislação é bem completo, mas você só precisa saber o seguinte: águas de domínio da União ou cortam dois estados ou dividem dois estados, como o Rio Parnaíba no caso da gente, ou são grandes corpos d'água, barragens ou hidrelétricas que tenham recursos de domínio da União, recursos da União, ou rios que cortam ou passam ou dividem dois países, no caso o Brasil e outro país. As águas do bem do Estado são as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósitos ressalvados, nesse caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Foi o que eu falei. Obras de domínio da União, obras onde tem recurso da União, são águas naquelas obras, naquelas barragens, naqueles corpos de domínio da União. Os rios que nascem e desaguam dentro do mesmo estado, água subterrânea, que foi uma coisa inserida na Constituição também. Então, toda água subterrânea é domínio do Estado também, né? Os pequenos lagos, pequenas barragens, obras do Estado são de domínio do Estado. Isso é muito importante no critério da outorga. E aí, a Lei Federal 9433, que foi a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela tem alguns tópicos também importantes, como os fundamentos da lei. A Lei 9433 é a primeira lei que traz a bacia hidrográfica como unidade de planejamento. Então, a gente se baliza pelo balanço hídrico da bacia e a disponibilidade de demanda hídrica. A disponibilidade que a gente tem de água para as demandas que aquela bacia permite, ou que precisa, no caso. Tudo isso voltado também para a questão de regularização, de outorga e tudo mais. Os fundamentos da 9433 também preconizam os usos múltiplos da água, né? As águas para eletricidade, para uso doméstico, para agropecuária, indústria e lazer. A água tem que ser uso múltiplo, né? A água é um bem finito e vulnerável, a sua utilização é preservacionista, priorizando basicamente a qualidade e a quantidade. Ou seja, lembra daquela parte que a gente citou, o princípio do poluidor-pagador, o princípio do usuário-pagador? Então está aqui. A água é um bem finito, ela tem que ter valor e ela é vulnerável pelas questões de poluição, então isso tem que ser preservado. O valor econômico da água foi dado para que se tenha um uso racional, ou seja, o uso racional é a base da cobrança pelo uso da água. O fundamento de cobrança foi exatamente para isso, para dar valor àquele recurso, para que ele não seja estragado, né? E a gestão de recursos hídricos descentralizada e mais participativa através dos instrumentos de gestão. Bom, os instrumentos de gestão são o plano de recursos hídricos, que vai lidar a situação atual daquele recurso hídrico, né, os seus conflitos e as soluções propostas. Normalmente ele é desenvolvido pelo órgão gestor daquele corpo hídrico. No caso do Piauí, a gente tem o Plano Estadual de Recursos Hídricos. No caso da ANA, Agência Nacional de Águas, tem o Plano Nacional de Recursos Hídricos, né? Enquadramento dos corpos d'água, que é instrumentos legais, através da CONAMA, que sempre estão sendo atualizados, né, para isso. As classes são de 1 a 4 e a meta é para a qualidade futura, ou seja,
Esse enquadramento em 1, 2, 3 e 4 tem a ver com a sua qualidade naquele momento e para gerações futuras. Né? A outorga de recursos hídricos, que está grifada aí não por acaso, é o principal instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos, que através da outorga a gente consegue regularizar os usuários, consegue saber sua demanda, quanto ele está autorizado a utilizar, né? A disponibilidade do recurso hídrico é medida através da quantidade de outorgas que tem naquele corpo. A cobrança pelo uso da água, que é o último passo, que é uma harmonia entre usuários e redistribuição de custos sociais, ou seja, todo o recurso obtido naquela bacia através de outorga e de cobrança, ele tem que ser revertido para aquela bacia. Se eu tiver outorgado uma indústria, uma captação de água para uma indústria ou para uma estação de tratamento, de distribuição de água no Rio Parnaíba, aquele recurso ele tem que ser voltado para a bacia do Rio Parnaíba. E o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, que é a base de dados dos recursos hídricos nacionais, hoje está bem mais evoluído de 97 para cá. Foi investido um grande montante de dinheiro e a última novidade do SNIR é a inserção do CNAR, que é o Cadastro Nacional de Recursos Hídricos. Desde 2007, mais ou menos, ele vem sendo desenvolvido e agora todos os estados estão aderindo, ou seja, o usuário de água, ele se cadastra no CNAR, na plataforma online, no site da ANA, e através desse cadastro ele entra na Secretaria Estadual ou na sua agência de águas estadual para requerer sua outorga. Os arranjos institucionais e organismos citados na 9433 são o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né, que é onde se tem a maior decisão do setor, onde são regulamentadas algumas resoluções, né, e ele serve também para mediar conflitos e resolver contendas de grande vulto, ou seja, grandes vazões, transposições de grandes rios, grandes reservatórios hidrelétricos, todas elas passam pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. O Comitê de Bacia Hidrográfica, que é a organização de sociedade civil mais local, mais regional, né? É o parlamento das águas da bacia, ou seja, é o ideal que seria que toda bacia tivesse seu comitê de bacias. Ainda é bem lento esse passo, mas nos estados já está bem evoluído. Alguns estados que têm problema de recursos hídricos mais escassos, como Ceará, São Paulo, Minas, já tem bastantes comitês, mas o Piauí ainda está a passos lentos nesse caso. Nós só temos 3 comitês regulamentados. No comitê são as decisões sobre o uso atual e futuro do recurso hídrico e o investimento em preservação e conservação de melhorias. Então, para aquele recurso da cobrança vir para aquele corpo hídrico, para aquele rio, para aquela bacia, tem que ser regulamentado um comitê. E as agências de águas, que são o último nível de organização, na verdade, né? O ideal seria que todo estado tivesse sua agência de águas. Em alguns estados, essas agências são incorporadas às suas secretarias de meio ambiente, em outros estados a outras secretarias de desenvolvimento, né? E até em autarquias separadas, como no caso de São Paulo, que tem órgãos de águas separados, né? Mas aqui no Piauí, no caso, a gestão de águas ela é ainda uma atribuição da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, né? Então a agência de águas ela gere o recurso oriundo da cobrança, né, pela água, daquele fator que a gente falou anteriormente, e ela executa a engenharia do sistema de gestão de recursos hídricos. A outorga ela foi instituída agora, ultimamente, pela Lei 9433 de 97, né, e ela dá o prazo de menor ou igual a 35 anos. Bom, aí, dependendo da atividade, vocês podem dar uma lida na lei, nos regimentos estaduais que eu deixei para vocês no material de apoio. Dependendo da atividade, a gente pode dar até 35 anos de validade da outorga. Normalmente, o que é feito? De 2, 3 e 5 anos no máximo. Até 10 anos. 35 ainda não vi nenhuma outorga dessa validade, não. A Lei 9984, né, que cria e trata a ANA, trata dos recursos de domínio da União, que no caso a ANA que faz a outorga, né, que regulariza a outorga. Até 2 anos para a implantação do empreendimento, a validade até 6 anos para a conclusão da implantação e até 35 anos de vigência de outorga. Então, os prazos de vigência em função da natureza e porte consideram um período de retorno do investimento, né? Os motivos para ampliar os prazos são o porte, a importância social e econômica, né? E aí uma consulta ao Conselho Nacional sempre que for possível. O que é feito isso? Que a gente chama de, na renovação da outorga, se tem algum padrão, algum parâmetro que foi alterado, alguma necessidade a mais, esse parâmetro é submetido à reanálise e essa outorga, dependendo do seu vulto, da sua magnitude, é repassada ao Conselho para ser feita uma consulta no Conselho e aí ele dá o aval ou não dessa renovação, né?
o prazo para ser prorrogado pela ANA respeita prioridades do plano de recursos. Inclusive, ela pode ser até revogada ou anulada a outorga em situações críticas de escassez. Tudo vai depender da situação atual da bacia. As concessionárias de serviço público e geração de energia têm prazos coincidentes com a concessão e autorização da água, ou seja, a concessão e autorização da obra tem prazo igual ao da outorga. A suspensão da outorga pode ser parcial ou total, e ela vai depender do não cumprimento de termos da outorga pelo outorgado, ou seja, ele está usando mais água do que o pedido, a ausência de uso por 3 anos consecutivos. Isso aí é parte do monitoramento, da fiscalização dos órgãos licenciadores e outorgantes. Eu vou numa fábrica, ela está fechada há mais de 3 anos, aquela outorga é cancelada para que aquela vazão fique disponível na bacia para outros usuários. Necessidade premente de água em situações de calamidade, como eu falei, em situações de escassez e calamidade, como a gente vê agora nesses conflitos de São Paulo, aqui no Piauí em Picos, as outorgas são suspensas e aí é feito um redimensionamento dessas outorgas, ou até mesmo cancelamento de alguns usos. A necessidade de prevenir ou reverter grande degradação ambiental também, algum acidente, alguma coisa, é suspensa a outorga. Atender uso prioritário de interesse coletivo sem fontes alternativas. E a necessidade de manter características de navegabilidade. Bom, em situações de escassez ou em calamidades, normalmente se preconiza e se prioriza o uso para abastecimento humano e dessedentação animal, ou seja, para abastecer humanos e para matar a sede de animais, porque esse é o uso prioritário para a sobrevivência. Em situações normais não, mas em situações de escassez esses são prioritários. Então, a suspensão para o usuário que não cumpre as obrigações constantes da sua outorga, normalmente é o uso de vazão não outorgada, maior que a concedida, a destinação de resíduos que compromete a qualidade do ambiente, ou seja, se a atividade tem algum resíduo e ela lança no corpo hídrico, ou por uma grave degradação ambiental. A Secretaria de Recursos Hídricos é o órgão do governo federal, que com apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conselho Nacional, ela elabora o Plano Nacional de Recursos Hídricos, elaborou o Plano Nacional, na verdade, instrui expedientes dos conselhos estaduais, coordena o sistema de informações de recursos hídricos e elabora o programa de trabalho e propostas orçamentárias. A ideia que ela tem é transferir o acervo de trabalhos para a Agência Nacional de Águas, o que foi feito há um tempo atrás. A Agência de Águas é nosso órgão maior, é uma autarquia do governo federal, responsável pela implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, então ela está sempre interligada e com ações voltadas para os estados, não só os seus corpos hídricos em qual ela tem dominialidade, ela também é um braço forte dos estados para essa gestão de água. Ela delega atribuições para a gestão de recursos hídricos às agências e comitês de bacias, orienta a organização de comitês e induz as iniciativas relacionadas à gestão de recursos hídricos, que é a pesquisa, capacitação técnica, educação ambiental, conservação de água e do solo, inclusive com capacitação, para vocês que quiserem entrar no site da ANA, lá no cantinho tem capacitação, é aberto a todos, vocês podem fazer também. Nosso plano estadual, vocês estão vendo aí, ele é um plano de 2010, o plano estadual de recursos hídricos do estado do Piauí, então demorou-se muito, de 2000 a 2010, foram 10 anos para se ter um plano estadual, mas é um planozinho bem elaborado e eu acho que ele tem muito para oferecer ao nosso estado. Eu deixei uma cópia do relatório síntese, que é um relatório mais simplificado, mas tem todas as informações importantes para vocês aí no material de apoio. Então o plano foi elaborado em 2010, em consonância com a Lei Estadual de Recursos Hídricos. O plano tem como base a divisão dos estados, do estado do Piauí em bacias hidrográficas e unidades de planejamento e também regularizar aquelas bacias que a gente tinha conhecimento na literatura, que existiam 12 bacias, mas não tinha nada regulamentado, então o plano veio para homologar isso também, a divisão em 12 bacias. E o objetivo do plano é fornecer as bases técnicas necessárias para permitir o desenvolvimento sustentável do Estado com relação ao uso das águas superficiais e subterrâneas, compatibilizando disponibilidade hídrica com as demandas de água para todos os tipos de uso. As 12 bacias estão aí nesse mapa temático, tem lá no relatório síntese também, então é interessante que vocês baixem para vocês, guardem, porque vocês vão ser profissionais da área, volta e meia vocês vão consultar esse material. Então ficou bacias difusas do litoral, que são aquelas bacias que pegam aqueles municípios pequenos do litoral, do rio Pirangi, que passa por Parnaíba, difusa do rio Parnaíba, do Baixo Parnaíba, aliás, que são já lá no final já do rio Parnaíba, já chegando no mar. Bacia do rio Pirangi, do rio Longar, rio Poti, rio Piauí Canidé, Médio Parnaíba, rio Itaueira, Gurgueia, barragem Boa Esperança, que é a nossa maior barragem, rio Uruçu Preto e Alto Parnaíba. Bom, eu tenho um trabalho aqui de um aluno de engenharia,
que é para já estamos quase finalizando essa aula. O Glauber, ele foi um aluno de engenharia da UESP e fez uma pesquisa sobre os critérios de outorga da SEMAR, né? O trabalho dele foi a avaliação da aplicação da outorga de direito de uso nos recursos hídricos no estado do Piauí. Ele foi orientado pela hoje já doutora professora Josélia Carvalho Leão, né? Então, o Glauber, ele conseguiu detectar o seguinte, que não há uniformidade entre essas 12 bacias secundárias do estado quanto à quantidade de outorgas emitidas. Não há uma uniformidade, que no que ele quer dizer é a quantidade de outorgas igual. Existem bacias que têm muita outorga, existe bacia que não tem quase nenhuma outorga. A maioria das outorgas tem como finalidade abastecimento humano. A distribuição das vazões de outorgadas no Piauí não segue o contexto nacional, ou seja, a nossa vazão outorgada é mais para consumo humano e mais para água subterrânea. O Brasil como um todo é mais água superficial e tem muito para irrigação. Não há emissão de outorga para esgotamento sanitário, na época ainda não tinha, em 2011, hoje a gente já faz na SEMAR, né? E 98% das outorgas emitidas são para água subterrânea, fazendo-se urgente o monitoramento e controle desses mananciais. Hoje já caiu um pouco essa estatística para 90%, mas ainda é bem forte. Conclui-se então que a outorga é um instrumento principal da Política Nacional de Recursos Hídricos e que sem um processo de outorga adequado é impossível atender os objetivos do Plano Nacional e do Plano Estadual também, né? Então aqui temos gráficos que o Glauber fez, né, sobre a porcentagem de vazão outorgada, mostrando que 89% é subterrânea e 11% é superficial, né? O percentual de vazões outorgadas no Brasil até dezembro é exatamente o inverso, né? Não segue muito bem. A evolução temporal da outorga na SEMAR, em 2004, quando se começou a outorgar na SEMAR, a gente tinha inexpressiva quantidade de outorgas, e em 2010 já esse número já era bem razoável, mas ainda é pouco, muito pouco, para o que o Estado pode fazer. Então, eu agradeço a atenção de vocês e espero ter ajudado. Estou online aí no fórum e nos chats para a gente conversar mais. Tem meu e-mail no final dos slides. Qualquer pergunta, estou à disposição para resolver. Muito obrigado.